Deus eterno todo-poderoso, eu me pergunto, tem coisa pior do que pensar que está tudo bem, quando na verdade tudo está errado? Tem gente que está cantando, pregando, orando, e mesmo assim o Senhor já não está mais ali. E o mais assustador é que nem percebeu. A presença se foi, mas a rotina continua. A voz parou, mas o costume segue. O fogo apagou, mas ainda tem brasa fingindo calor. Hoje, esta oração é para quem acha que está firme, mas lá dentro carrega o medo silencioso de ter se perdido. É para quem acredita que Deus está por perto, mas no fundo não sente mais nada. É para quem vive com o nome no altar, mas o coração fora do lugar. Se você já se perguntou, será que Deus ainda está comigo? Ou pior, e se ele já tiver ido embora? Essa oração é para você, Deus eterno todo-poderoso. Hoje vou orar a tua palavra e confrontar a minha vida perante ela e descobrir algo crucial para que se consiga tornar um vencedor. Preciso descobrir se Deus está na minha vida ou não. O título desta oração é: E se Deus não estiver comigo? Eu achava que Ele estava. Senhor, oro neste momento sobre quando o engano se confunde com a fé. Senhor, tem momentos em que a gente sente, tem outros em que a gente só acha. E o perigo está exatamente aí, quando eu acho que o Senhor está comigo, mas não está. Eu continuo orando, continuo cantando, continuo dizendo amém, mas por dentro algo está vazio. E o mais assustador é que esse vazio pode ser o eco da ausência do Senhor. Sansão passou por isso. Ele achou que Deus ainda estava com ele. Mas em Juízes, capítulo 16, versículo 20, está escrito: porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. A força ainda estava na memória, mas a presença já havia partido. Deus, estaria eu vivendo uma fase assim? Será que estou empolgado pelo que ganho, pelos prazeres que tenho, pelas conquistas, mas na realidade eu não conheço o meu real estado? E quantas vezes, assim como Sansão, eu continuo me movendo no automático? Saul também achava que estava firme. Mas primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, mostra a realidade da vida dele quando Deus lhe disse: porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Não foi o povo que tirou Saul, foi o próprio Deus, porque entre aparência e obediência, o Senhor sempre escolhe a verdade. Ó Deus, como eu sou falho. Na tua palavra estão todos os conselhos divinos. Nela estão todos os meios que preciso para viver em comunhão contigo. E assim, nunca o Senhor irá se afastar de mim. Na verdade, Pai, é o ser humano que vira as costas para Deus. É o ser humano com o modo de viver contrário ao que o Senhor nos ensina, que faz com que perca a comunhão com o Senhor, levando o Senhor a se ausentar da nossa vida. É por isso que eu oro, Senhor, com temor, porque eu não quero ser como aqueles que te honram com os lábios, mas têm o coração longe. Em Isaías, capítulo 29, versículo 13, está escrito: este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Eu não quero cantar sobre o Senhor sem ter o Senhor. Eu não quero conhecer as promessas, mas viver fora da aliança. Eu não quero ser um hipócrita. Davi, mesmo sendo homem segundo o teu coração, caiu. Em segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 7, o profeta Natã falou: tu és este homem. Senhor, se for preciso, que o Senhor use alguém para me despertar também. Que eu não viva enganado, achando que está tudo bem, quando meu coração já se desviou, porque não adianta levantar a voz se eu não me humilhar. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 55, mostra que até os discípulos foram corrigidos por Jesus. Vós não sabeis de que espírito sois. Senhor, se eu estiver caminhando com o espírito errado, me mostra.
Se estou servindo no corpo, mas desligado da cabeça que é Cristo, me acorda. A tua palavra diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 17: Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Eu não quero me enganar, Senhor. Prefiro ser quebrado na tua presença do que aplaudido longe dela. A religião que afasta de Deus, é possível servir a Deus e ainda assim estar longe dele. Eli era sacerdote. Sabia tudo sobre sacrifícios, mas negligenciou o próprio altar da sua casa. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 29 diz: Porque honras a teus filhos mais do que a mim? Senhor, quantas vezes eu também coloco pessoas, vontades, distrações acima da tua vontade? Quantas vezes a prioridade do meu tempo não é para o Senhor? Senhor, me ajude a entender que se eu priorizar um tempo para o Senhor, se isso for genuíno, se for por amor e com amor, é no tempo de oração que o Senhor faz o milagre no meu coração e na minha vida. Afasta as vaidades dos pensamentos em meu coração. Afasta o que acho que vai ser bom, quando na verdade irá me afastar do Senhor e ainda atrair dor e aflição. Jó achava que conhecia o Senhor, mas depois que foi moído, ele declarou: Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó, capítulo 42, versículo 5. Às vezes o Senhor permite o deserto para abrir nossos olhos, porque a dor revela aquilo que o conforto esconde. Sim, meu Deus, como isso é verdade. Como somos teimosos, a ponto de Deus ter que permitir o sofrimento vir na nossa vida para que consigamos ver. Os fariseus sabiam a lei, mas não conheciam o autor da lei. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 28, Jesus disse: Exteriormente parecereis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Senhor, eu não quero ser um cristão de fachada. Me esvazia de toda a hipocrisia que eu nem percebo. Senhor, quando faço uma oração nesta sinceridade, o valor precioso do que o Senhor faz na nossa vida é incalculável. Não temos condições de compreender, mas no esforço de ser fiel ao Senhor, a paz que nós recebemos não tem preço. O jovem rico se aproximou com respeito. Achava que estava pronto para seguir Jesus, mas quando o Senhor pediu o coração, ele se afastou. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 22, está escrito: E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Senhor, me livra do apego às coisas que me afastam do Senhor. Renove a minha mente, a minha maneira de pensar e de agir. Me leve a ter a mente de Cristo. Pedro também achou que jamais negaria, mas negou a Jesus e caiu. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 31, está escrito: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Mas depois negou 3 vezes: Senhor, livra-me da soberba espiritual, que eu não me apoie na minha fidelidade, mas na tua graça, que eu entenda que é preciso lutar muito. É preciso ler a palavra com amor e desejar viver conforme o que ela nos ensina. Somente fazendo isso é que nos aproximamos do Senhor e conseguimos ouvir tudo que nos ensina. Sem isso, é viver de ilusão. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, está escrito: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Senhor, me ajuda a voltar para o início. Me dá novamente aquele temor, aquela reverência, aquele fogo que me fazia chorar só de ouvir o teu nome. Deus, que triste saber que Deus pode estar me dizendo que está contra mim. Viver na desobediência é como estar no mar com um barco sem remo. É questão de tempo, vai morrer. Senhor, jamais quero continuar no erro e no engano.
Vou lutar para fazer a minha parte, e eu sei que a tua misericórdia me alcançará e me guiará no caminho da tua verdade e tua retidão. Senhor, quero mudar de vida. Quero clamar todos os dias por tua presença na minha vida. Quero poder chegar no dia em que eu clame, o clamor de quem despertou verdadeiramente para as coisas de Deus. Senhor, e se o Senhor não estiver mais comigo? E se eu continuei cantando, orando, vivendo, achando que estava tudo bem, mas a tua presença já se afastou? No primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 6, diz: E consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu. Isso é o inferno antes do inferno: orar e não ouvir resposta, falar e o céu estar calado. Isso é estar morto por dentro, ter uma vida sem inspiração, sem fé e sem esperança. Não existe nada pior. Saul teve todas as oportunidades para ser homem de Deus, mas desprezou. Deus eterno, que isso sirva de exemplo para mim, que eu acorde enquanto posso, que eu deixe de entristecer o Senhor enquanto posso e tenho vida com Deus. Perdoe meus pecados, Senhor. Hoje eu me prostro perante o Senhor. Como Davi no Salmo 51, versículo 11, ele orou: Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Senhor, se for para perder tudo, que eu perca, mas não tira a tua presença de mim. O importante é que meu coração seja cheio de temor. O importante é reconhecer que não sou nada sem o Senhor. O importante é que eu viva dia a dia lutando para lhe agradar em tudo. E sei que me ajudarás e me guiarás no teu caminho. Caim ofereceu sacrifício, mas foi rejeitado. Gênesis capítulo 4, versículo 5 diz: Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Senhor, purifica minhas intenções, que minha adoração não seja de aparência, mas de entrega. Pai, um grande ensino nesta palavra: é necessário ser sincero, verdadeiro e puro para Deus, senão Ele não estará conosco. Não receberá nada de nós, nem nossa oração. As virgens loucas esperavam o noivo, mas ficaram de fora. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 12, está escrito: Em verdade vos digo que vos não conheço. Senhor, eu não quero só esperar, eu quero estar preparado. Me acorda antes que seja tarde demais. Não deixe eu cometer os mesmos erros que as virgens loucas cometeram. Senhor, mesmo quando tudo parece seco, o Senhor ainda chama. Nunca o Senhor abandona o pecador. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, está escrito: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor, eu clamo. Me revela o que meus olhos não veem, me mostra onde eu estou cego, me ensina a caminhar com temor e verdade, e me livra do eu, me livra do coração enganoso, renova minha mente e meu coração, e se o Senhor estiver distante, eu quero correr de volta. Porque em Salmos, capítulo 51, versículo 17, está escrito: Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então aqui estou, quebrado, mas sincero, ferido, mas sedento de te conhecer, errado, mas arrependido. Eu não quero continuar achando. Eu quero ter certeza. Eu não quero me apoiar em emoções, mas na tua palavra. Eu não quero andar sozinho. Quero andar contigo, Senhor. E se o Senhor não estiver comigo, eu não quero mais dar um passo sequer. Chega de sofrer. Me leva de volta, Senhor. Me alinha de novo. Me enche outra vez. Porque sem o Senhor eu posso ter tudo, mas não tenho nada. Senhor, eu oro agora por todos que estão ouvindo esta oração. Que cada um que se achava firme, mas se afastou, seja despertado. Que o teu Espírito revele o que está oculto. Que o medo de estar longe do Senhor gere arrependimento verdadeiro. Que a presença volte. Que o fogo reacenda, que os olhos espirituais sejam abertos, que a intimidade com o Senhor seja restaurada e que todos nós aprendamos a ouvir, obedecer e permanecer na tua presença.
Deus, ouve esta oração, ouve este clamor, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém.